Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam muito bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores condições de fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para que você possa viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda pela Construtora Miramar, nas melhores localizações em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que é aqui da região da Baixada Santista, para você que frequenta o litoral de São Paulo, e quer vir para uma cidade, quer morar bem numa cidade estruturada, com qualidade de vida, estão nos empreendimentos da Construtora Miramar as melhores localizações e oportunidades para você viver bem. Ao longo do episódio, você vai acompanhar o QR Code da Construtora Miramar, dê aquele clique para que você conheça melhor os empreendimentos e os lançamentos que vem por aí da Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos e também com a facilidade de deslocamento para cidades vizinhas. Seja para os negócios, seja para o lazer, para passear com a família no final de semana, Hotel Palais em São Vicente. E a dica do canal da NTBA para você, empreendedor, para você, empreendedora, o café da manhã, um gostinho de casa de vó. Preparado com muito cuidado, com muito carinho pela equipe de alimentos e bebidas, de cozinha do Hotel Palais em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade para emissão de boletos, balanços e balancetes, SRM Contabilidade é parceira estratégica do seu negócio, porque faz com excelência a gestão contábil da sua empresa. Profissionais altamente qualificados com sistemas que vão lhe surpreender na prestação de serviços, nas informações e na presteza, e somente a SRM Contabilidade tem para você, empreendedor. Eu queria, no episódio especial do seu canal da NTBA, refletir um pouco com você, empreendedor, com você, empreendedora, tudo aquilo que envolve hoje a grande motriz dos negócios. É falarmos, sim, da questão ambiental, e como isso impacta nos nossos negócios e como os nossos negócios impactam nas questões ligadas ao meio ambiente. É falarmos da questão dessa interface com a sociedade, com todos aqueles que permeiam os nossos negócios e também como nós administramos, evidentemente, a cultura da nossa empresa. Como é a interface junto à nossa equipe de colaboradores, aquilo que nós sempre costumamos a chamar aqui no seu canal da NTBA a formação do Dream Team, formar o time dos sonhos. E como isso, tudo tem a ver com a interface também da nossa governança, com transparência, com ética, com compromisso, com a lisura. Isso é fundamental. Mas pensando nesse tripé, que nós poderíamos chamar de ESG, né, brincando aqui com a nomenclatura do Environment, do Social e do Governance, que é o termo internacional que nós usamos, mas é esse cuidado que nós temos que ter com esse tripé. E principalmente, ao olharmos para dentro da nossa empresa, é como nós vamos administrar a saúde mental dos nossos colaboradores. E sem pessoas, nenhuma organização existe. Ela pode ter a melhor tecnologia, ela pode ter a melhor estrutura física. Ela pode ter a inteligência artificial à sua disposição. Mas sem pessoas qualificadas, sem pessoas motivadas, sem pessoas engajadas e sem pessoas que compreendam que aquilo que ela está fazendo faz a diferença não só para ela, para a empresa, mas para as pessoas, a gente não tem nenhuma organização de sucesso. Sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no episódio de hoje, numa conversa para lá de especial, a nossa conversa no café. Cantinho no Café, conversando com você, empreendedor, com você, empreendedora, com duas convidadas para lá de especial, doutora Rosana Coelho e doutora Ilme Fernandes. Para você que está nos acompanhando nesse episódio, revisite o episódio anterior para que você comece a compreender
toda a relevância de trabalhar de maneira integrada a questão social, a questão ambiental e a questão da governança, não importa qual seja o porte da sua empresa, não importa qual seja o tamanho do seu negócio. O importante é que nós empreendedores, que nós empresários, tenhamos sim a condição de trazer as melhores informações, observar as boas práticas, fazer sim o benchmarking de quem está fazendo as coisas corretas, para que nós possamos ganhar mais estrutura, mais capacidade e, sobretudo, em âmbito de competitividade. Vou voltar aqui nesse episódio, explorando, doutora Rosana, algo que a Yumi, no episódio passado, deixou para a gente esse gancho. Né? Ela comentava que há uma certa desconexão, muitas vezes, dos RHs das empresas. Exatamente. Que, por vezes, os profissionais não são plenamente qualificados. Eu não estou aqui generalizando, né, mas, por vezes, a gente encontra ainda essa área que é estratégica, né, e tem muito empreendedor, tem muito dono de empresa, vou colocar desta forma, porque não é empreendedor, é dono de empresa. Né? Empresário. Tem muito dono de empresa que não enxerga o setor de gente, de recursos humanos como estratégico. Você está lidando com a alma do seu negócio. Né? E como isso reflete, muitas vezes, no descompasso da observância da legislação, como isso acaba tendo impacto depois na parte mais sensível de qualquer negócio, que é o bolso, que é o caixa da empresa. Porque quem não promove uma situação saudável, segura e adequada é penalizado no bolso. Não tenha dúvida. A gente fala muito hoje, né, da advocacia preventiva, justamente por isso, porque hoje uma reclamação trabalhista, ela quebra uma empresa. Hoje nós temos a questão do assédio, que muitas empresas fazem vistas grossas. Então, pequenos conjuntos de atitudes estão causando esse assédio. O assédio é um dos maiores causadores da doença ocupacional. A doença mental do trabalhador é a pressão, é aquela questão da discriminação velada, porque nós vemos muito o quê? Por que a gente fala que o RH ele é despreparado? Porque o RH ele é o responsável pela contratação e muitas vezes ele procura ver só a questão técnica e esquece de ver se aquele candidato ele corresponde aos valores da empresa. É o famoso hard skill, né? Só procuro o hard skill e esqueço dos soft skills. Então o que acontece? Tem que ter um balanço nisso. Porque como eu contrato alguém que é contra os meus valores? Numa empresa de pequeno porte, é mais fácil de você fazer isso. Uhum. Numa empresa de grande porte, você não vai ter isso. Então, o que acontece? Você já contrata errado, você não dá bons treinamentos, então você vê numa empresa de grande porte, a equipe da manhã funciona, a equipe da tarde não funciona. Uhum. Por quê? Porque o líder da manhã, ele tem os valores da empresa. O líder da tarde, ele age como ele quer, ele não tem os mesmos valores. Então, ele tem uma pressão. As metas da manhã são cumpridas assim como as da tarde, só que os empregados, aqueles trabalhadores ali do dia a dia, eles estão felizes, eles estão satisfeitos porque eles têm um líder trabalhando com eles, ele tem um líder participativo, ele não tem um líder impositor. Então, eu vejo muito no dia a dia essa questão da liderança. Seria líder ou seria chefia? Eu gosto muito de fazer essa distinção, para ser franco com você, doutora Rosana. Porque a chibata, né, pressão, cobrança, todos nós sofremos diariamente. E faz parte do negócio. A forma como você faz isso e lida com isso talvez seja a sutil diferença. A chibata, o chicote, a coerção, a pressão, me parece muito mais a característica de um chefe, né, daquele símbolo tradicional. É o que a gente vê. Eu murro na mesa, eu imponho e você siga, ao passo que, eu não quero dizer que isso seja descaracterizado, mas quando eu tenho a figura de um líder, a liderança, a meu ver, ela se prega e se dá pelo exemplo. Como é a sua condução, como é a sua forma de se comportar e o que você me transmite. Exatamente, porque o líder ele é participativo, ele está junto com a equipe. Envolve. O chefe não, o chefe determina que se faça. E o líder ele vem comigo que eu te ensino a fazer.
Então, existe uma grande diferença nisso. Então, e a gente percebe que eu entendo que o RH é um dos maiores responsáveis. Por quê? Porque ele deixou na hora de fazer a contratação, ele não observou os valores daquele candidato, daquele trabalhador. Ainda que este trabalhador, este candidato àquela vaga, não tivesse os valores da empresa, mas ele tivesse recebido o devido treinamento. A lapidação, né? E é isso que a gente fala. É o investimento da empresa nesses treinamentos. Para que existe um código de conduta, um código de ética, que é entregue quando o trabalhador é admitido? Ele nunca teve um treinamento. Ali está o coração da empresa. Isso é a governança. Sim. Então, o coração da empresa está dentro do código de conduta. Como se deve se proceder, como é que o líder da manhã conduz a sua equipe de uma forma, o líder da tarde conduz de uma outra forma. Isso se a empresa é a mesma. É a mesma. Né? E é isso que me causa uma certa inquietude. Isso de fato a gente vê na vida real. Sim. Né? A gente não está aqui simplesmente filosofando. Mas o que me chama a atenção, Ayumi, nós estamos falando da mesma corporação, com turnos distintos. E onde está o CEO nessa história? Porque se eu tenho as lideranças de turno, elas são operacionais, né? Pensando numa estrutura de macro. Mas onde está o CEO? Quem é que olha isso como um grande guarda-chuva e fala, peraí, isso aqui é um negócio só. Eu não tenho o termômetro, eu não tenho essa sensibilidade, Ayumi. Como que a gente provoca isso nesse líder maior? Um líder, ele está a serviço das pessoas da equipe. Então, quem vai fazer o trabalho lá na ponta de execução são as pessoas desse time, os colaboradores. Um CEO, ele também é um líder. Porém, né, quando a gente já está falando de uma governança e de uma empresa que já tem as camadas de média gerência e tudo mais, um grande problema desse empreendedor, desse empresário ou empresária, é que muitas vezes ele está dentro da operação apagando fogos. E o papel do CEO, ele é um verdadeiro estrategista. Ele precisa estar olhando para fora e buscando as grandes oportunidades para o negócio. Então, são oportunidades de mudanças ali do outro lado do concorrente, ou de uma mudança que é global ou no segmento. Então, ele precisa olhar e ser preparado também para isso, porque grande parte das empresas hoje, essas pessoas estão esgotadas. Então, eu também acredito que nós temos que passar pela humanização dessas pessoas. Nós tivemos um movimento nos Estados Unidos, em 2022, né, ali com o final da pandemia, de 500 CEOs globais pedirem demissão por estafamento. Né? E aí teve um termo até na época que eu não lembro muito o nome. Mas por quê? Houve uma desaceleração abrupta dentro das empresas, demissões em massa, né, uma cobrança por posicionamento político, num cenário totalmente novo. Então, eu que estive presente como consultora interna, pude ver o desespero de grandes empresas que falavam, eu não sei como que as coisas vão funcionar, eu não sei como eu mando todo mundo para casa, eu não sei a partir de agora como eu faço isso. Então, também existe um processo, né, de educar e de olhar essas pessoas, de cuidar lá da ponta, né, até a gente chegar na base. Um outro movimento, assim, cultural que eu acho que é importante, nós temos um acrônimo que era o VUCA, não sei se vocês já ouviram falar, né? E que depois da época da pandemia, isso foi acelerado e nós tivemos uma mudança para a era Bunny, que é uma sociedade frágil, ansiosa, não linear e completamente incompreensível. Então, o CEO, né, também como ser humano, sofreu essas pressões num volume, numa potência ainda maior, né, numa responsabilidade muito grande. E os dados que a gente tem de saúde mental, por exemplo, que nós somos o primeiro país no mundo em ansiedade. Quase 10% da população do Brasil. Se ou uma pessoa, também não está isenta. Nós somos o segundo em burnout. Né? Nós temos mais de 32% dos trabalhadores nessa condição. Olha o custo disso, novamente. Né? E a depressão, nós também temos, acho que, cerca de 6% da população. Então, é muito alto. Né? E aí pude ver, sim, assim como nós passamos a refletir sobre a qualidade de vida, né?
Essas pessoas também passaram a ver quais foram os mecanismos das quais elas deveriam se educar e pensando na empresa nesse processo de adaptação. E aí você falou sobre a transição, né? Imagina, para a gente, pessoa física, tomar uma decisão de falar assim, eu vou começar a fazer dieta, ou eu preciso emagrecer, eu vou mudar meus hábitos de ginástica. A gente demora um tempão até o momento que a gente pensou e realmente começa a executar. Num ambiente maior, né, esse tempo de mudança é difícil. Então, fazer essa gestão é um processo que, dependendo do tamanho da organização, vai requerer 2, 5 anos. Então, acho que lá na ponta a gente também tem que olhar dessa forma. Eu sempre atuei para a gente aproximar essas conversas e também aproximar esse olhar para quem está lá em cima, né? E para que, aproximando e humanizando tudo isso, a gente possa, de forma colaborativa, repensar, né? Isso você está chamando muita atenção para estruturas maiores. Eu vou falar aqui do pequeno. Né? A gente discutiu aqui, doutora Rosana, que você falou, existe essa turno, a diferença de turno, os líderes são diferentes. O pequeno, é assim, o contato é mais direto. Eu entendo que se há uma discrepância de posicionamento, de produção, de produtividade, o pequeno ele também tem que estar atento a isso. Quem são meus líderes? Quem são meu líder da tarde, meu líder da manhã? Como eles estão agindo? É tirar também, uma expressão que eu gosto muito de usar, é o TBC, tira a bunda da cadeira, e você frequentar seu chão de fábrica também. Que isso também me parece, doutora Zana, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que digamos assim, é um certo sintoma de quando você vai crescendo numa corporação e vai ampliando, o seu universo fica compilado a 4 paredes, ar-condicionado e uma mesa. Você esquece de revisitar, porque o pensar estratégico é fundamental, mas eu também não posso deixar de dar aquele overview na minha operação e sentir ali no dia a dia, no corredor, no cantinho do café, como nós estamos fazendo aqui, ver qual é o clima, qual é a ambiência. É um pouco disso? Talvez, eu não vejo dessa forma, eu entendo assim, à medida que a empresa cresce, as preocupações passam a ser outras. Sem dúvida. Então, o empresário, o dono da empresa, ele tem que delegar poderes para pessoas competentes. E às vezes essa escolha que é difícil. Por quê? Porque muitas vezes ele não vai poder todo dia descer no chão da fábrica, Sim. Ele vai poder toda semana fazer isso. Então ele vai eventualmente, claro, é importante sim a presença da alta gestão no chão de fábrica. Faz com que o trabalhador se sinta valorizado. Mas os líderes, os supervisores imediatos ou os diretores, né, que a gente fala, né, tem os líderes, os supervisores, os diretores, dependendo da escala da empresa, eles têm que estar atentos. E não é difícil de você observar isso. Se você não está lá todo dia, você tem um termômetro, que é o afastamento, as faltas, as reclamações trabalhistas. Opa, o que está acontecendo? Os indicadores. Os indicadores. Nós temos indicadores. Se você não está lá todo dia e já observou que você está tendo esse tipo de problema, está na hora de você descer para o teu chão. O teu diretor tem que estar mais atento, o teu supervisor tem que estar mais atento. Porque você vai eventualmente, você não vai conseguir isso. Todos os dias não vai mesmo. Então, a gente até sugere que as empresas façam questionários de satisfação. Isso que a gente fala é serviço de quem? Do RH. O RH hoje ele tem uma postura dentro da empresa que ainda não está sendo vista como precisa ser. O analista de RH ele é uma pessoa extremamente importante dentro da empresa. É ele que vai fazer essa análise. É ele que vai chegar para o diretor, olha, está acontecendo isso. É ele que vai chamar o líder e vai falar o que você não está observando. Por que está acontecendo isso no seu período? Por que a sua equipe não está tendo isso? Por que está tendo excesso de faltas na sua equipe? Por que está tendo tanto afastamento por depressão da sua equipe? Não vai começar de cima. Quando o CEO da empresa, alguém vai levar isso para ele. Não é ele que vai conseguir. Então, você tem que ter um subordinado que veja a empresa com os seus olhos. Então, o que eu acho que é muito importante que está
dando é nós trazermos para a nossa equipe os reais valores da empresa. Que isso seja compartilhado, né? Exatamente. Você tem que falar assim, olha, tudo bem, daqui para fora, se você não pensa assim, aqui dentro é importante, essa é a nossa cultura, é essa forma que o trabalhador tem que ser tratado. Não é na chibata, como você falou, não é sob pressão, não é cumprimento de metas intangíveis, não é a discriminação, não é o favorecimento daquele que é amigo do rei, entendeu? Não pode haver isso dentro da empresa. Um bom ponto que você trouxe é essa descentralização. Então, como é que a gente vai delegar? Né? Então, nós temos ferramentas para poder delegar. A tecnologia é uma das que podem nos ajudar a fazer a gestão dos indicadores. Ok. A cultura, ela é a base, onde a gente vai olhar a missão da empresa, né? Para que ela nasceu, para que demanda que ela vai atender, qual é a visão, ou seja, o prazo e aonde que ela quer chegar, né? E os valores, como que as pessoas vão se comportar. Então, ao estabelecer a cultura, e aí a gente pode falar soft skills, em algum momento você trouxe, está aqui no meio do caminho, uma forma também da gente identificar, a cultura ela vai atrair talentos, e são esses talentos cumprindo os processos que vão encantar os clientes lá na ponta e que vão trazer o resultado financeiro. Né? Então, quando a gente começa a olhar para o RH estratégico, entender que é necessário a gente criar os indicadores de performance desde lá do macro da empresa e cascatear isso nas áreas, a gente começa a descentralizar. Tá, mas e quando nós estamos falando de uma empresa menor? Então, acho que é o custo que talvez alguns empreendedores ainda não fizeram que a conta. Então, quantas pessoas, em média, um líder ele consegue, com qualidade, digamos assim, gerir? Tá? Então, eu gosto de dizer que a gente faz uma conta, que é N menos 1 vezes N. Então, se eu tiver 4 pessoas menos 1, é 3, né? Vezes o 4 de novo, 12. Então, eu tenho 12 possíveis tipos de relação. Então, eu acredito que, com qualidade, né, uma pessoa ela consegue gerir, em média, 7 pessoas. Tá? Ah, mas nas empresas menores é o que funciona na prática? Não, até 15 estourando. Depois disso, tenha certeza que estão saindo pessoas, né, da sua empresa e você não está calculando nem o valor desse turnover, nem o valor de um risco trabalhista, dependendo de como essa pessoa saia. Ou nós vamos ter o presenteísmo. São pessoas que estão dentro da operação, mas estão produzindo abaixo do que elas poderiam. E aí, existem cálculos que hoje 43% mais ou menos dos funcionários eles são presenteístas e que o custo disso é 42 bilhões de dólares no mundo. Então, novamente, você até trouxe, a gente tem que olhar para o porte da empresa, não só para faturamento, mas também para o número de colaboradores. Então, tem pessoas com uma estrutura cara e com muitas pessoas no universo complexo, mas sem fazer a gestão dos indicadores, não tem eficiência. Porque justamente os indicadores nos dão essa ferramenta e pela abordagem aqui, para mim fica muito claro. Você tem hoje o uso da tecnologia para poder gerar os indicadores para você tomar decisão. Mas eu quero fazer aqui chamando a atenção uma corporação que é pequena, chamada Disney. É muito pequena a corporação Disney, né? Mas quando se fala efetivamente do entretenimento, da parte de entretenimento da Disney, e existe até inúmeras literaturas que falam isso, o estilo Disney de gestão, em um dado momento da minha carreira profissional, a gente tangenciou com Disney, em função da direção da universidade da qual nós pertencíamos, com acordos para levar estagiários a estagiar nos parques temáticos, nos cruzeiros, enfim. E existe uma coisa na Disney que é fascinante. Uma semana por semestre, todos descem ao chão de fada. Todos vão vivenciar o chão de fada. Porque ali no parque temático, inclusive, com o diretor, na hora que está vendendo um bilhete para alguém ali na cabine, ele está ouvindo, ele está sentindo o que o outro. Na hora que o outro está operando um brinquedo, ele está sentindo, ele está ouvindo, ele está percebendo, porque as conversas muitas vezes não vêm num formulário, não é num ombudsman que vai alguém lá pegar a reclamação, é na conversa que eu e você estamos no ambiente, a gente conversa aqui no pé de ouvido, mas sempre tem alguém atento. Então é dali que se tira de fato os grandes termômetros para as tomadas de decisão.
abordagem aos colaboradores que muitas vezes, por não conhecerem pessoalmente ali, ou não estarem acostumados com a face, muitas vezes falam as coisas ali abertamente, descontraídamente, que numa reunião formal não falariam. E não é para tomar isso como alguma coisa ruim, é uma coisa altamente positiva. Porque esse revisitar, a gente está falando aqui para o pequeno empreendedor, mas a gente está falando do exemplo macro, porque o micro também se aplica. Eu tenho que sair da minha mesa, eu tenho que vivenciar um pouco o meu dia a dia. Não dá para fazer como você lembrou, doutora Rosana? Aí é deixar de ser chefe para ser líder. Exatamente, é você começar a compreender. Porque tudo isso acaba tendo impacto físico, o impacto estrutural e o impacto, sobretudo, mental. Como é que a gente controla? Porque nós não somos só corpo, nós somos alma. Como a gente lida com isso? Porque às vezes o corpo está cansado, mas a mente está altamente ativa. Basta descansar o corpo. Mas e quando o inverso ocorre? Não adianta descanso. Aí o corpo físico não responde, porque o equilíbrio emocional está esgotado, doutor? Sim. E a prova disso, que o esgotamento do trabalhador está sendo ostensivo, que de 2022 para 2023 teve um crescimento gritante das doenças mentais, tanto que o Ministério da Previdência reformulou o quadro de doenças, incluindo as doenças mentais como doenças ocupacionais, entre a depressão, a ansiedade, o burnout, entre outras. E qual é a causa? É o ambiente de trabalho, não só o ambiente físico, que também você trabalha numa situação totalmente insalubre, onde não haveria necessidade de ser. É diferente você trabalhar em condições insalubres, você trabalhar num ambiente insalubre que não precisaria ser. Eu estou aqui numa sala, onde o bolor está caindo ali, onde isso está afetando física e psicologicamente aquele trabalhador. É diferente daquele que está trabalhando na câmara fria. O ambiente insalubre não é só aquele que realmente está lá na NR. Sim. Então, quando a gente fala em o ambiente insalubre, é um ambiente tóxico em todos os sentidos. Ele é tóxico fisicamente e tóxico mentalmente. Porque não é só a pressão psicológica que afeta a mente do trabalhador. Existem várias situações físicas do ambiente que vai prejudicar a mente do trabalhador também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, hoje, o empreendedor ele precisa ficar muito atento a tudo que está acontecendo na empresa. E não só na questão de que aquele trabalhador ele está deixando de produzir porque faz corpo mole. Faz corpo mole porque você já parou para pensar? Porque quando ele entrou, ele produzia. Primeiro um ano dele na empresa, ele produzia bem. Por que ele deixou de produzir? Ele tem problema na família. Será que não é o contrário? Será que não é a empresa que está através da empresa que ele está levando problema para a família? A gente tem muito a questão da desconexão. Empregados que ficam à disposição da empresa. Como que ele pode se divertir com a família? Como é que ele pode ter um prazer de sair com o filho se está com o celular no bolso, sujeito a tocar a qualquer momento? Ele não vai nem sair. Então, são vários fatores. É um regime de alerta constante, né? Então, hoje a gente fala do direito da desconexão. Tem o direito de sair da empresa e esquecer o que está acontecendo. Ou eu não fico à disposição da empresa, mas a pressão de trabalho é tão grande que eu vou para casa, amanhã eu tenho que isso, amanhã eu tenho que aquilo, porque eu não sei o que, não, porque o meu chefe vai me pedir isso, o meu chefe, não é isso, é aquilo. Então, tudo isso precisa ser analisado na empresa. E você tem os reflexos, que realmente a coisa não está indo bem. Você tem os seus afastamentos, você tem as reclamações trabalhistas, você tem o excesso de faltas, e você não está olhando Eu queria o porquê. Só pegar esse gancho seu, assim, o trabalhador tem o direito a desconectar. Tudo isso que você falou não cabe a nós empreendedores, tá? A doutora Rosana acabou de comentar, é para o trabalhador, né? Porque para nós empreendedores, a gente vai passar 26 horas por dia pensando na empresa sim. A gente até brinca, ninguém obrigou ninguém a ter seu negócio, né? Mas é também uma missão de vida, você empreender e você poder prover a outros essa condição. Claro que para nós,
Nós também temos que encontrar o equilíbrio. Agora eu vou jogar uma coisa para você, empresário. Será que se você não tiver uma boa equipe, em condições dignas de trabalho, uma saúde mental muito boa, você também não vai poder se desconectar? Porque você tem a total confiança na sua equipe, você tem o retorno da sua equipe, que vai te garantir a desconexão também. Então eu acho que é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, por isso que você está aqui no canal da NTBA, para poder fazer a sua empresa prosperar e crescer. Porque quando você cresce, você monta a sua estrutura e você consegue também buscar um pouco dessa desconexão da qual a doutora Rosana está trazendo para a gente. Ayumi, eu queria chamar a atenção aí, você que também atua não só na consultoria, mas tem essa preocupação muito grande da qualidade, da saúde mental, né, das pessoas. E eu queria invocar um pouco mais essa questão do próprio empreendedor. Nós estamos falando do pequeno empreendedor. Com uma estrutura maior, você consegue justamente capilarizar, ter a competência de pôr gente certa no lugar certo, qualificada, né, que é o sonho de consumo. Por isso que aqui no canal a gente fala do Dream Team, ou seja, pessoas certas nos lugares certos. É o time dos sonhos. Qualquer Olimpíada aí a gente espera, né, uma seleção norte-americana de basquete, o seu Dream Team. Né? Então isso faz parte do imaginário desde 1992, quando foi criado efetivamente esse termo por conta da Olimpíada da Espanha. E como a gente traz isso para a realidade do pequeno empreendedor e para o empresário mesmo, para o pequeno empreendedor, como buscar esse equilíbrio que é fundamental? Para que ele também não tenha os seus problemas de... Então, né? Porque senão, se ele trava, o negócio todo vai travar. Estou falando do pequeno mesmo. O cara travou, o negócio não roda. O pequeno a gente está falando o quê? Uma pessoa? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3 pessoas. Tá, então acho que é importante a gente fazer essa régua. Volto para o caminho da autorresponsabilidade, ou como você chamou de liderança pelo exemplo. Como que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano organizacional nas empresas? Os primeiros 4 anos eu fazia desenvolvimento do executivo ali, pessoa física, até chegar no universo das empresas. Já peguei projeto de médio e grande porte? Sim. Até você trouxe, né, o jeito Disney. E voltando aqui, né, as reuniões ou as conversas, elas são processos, né? Então essa visita na ponta é um processo, né? Um outro processo é a gente conseguir fazer essa nossa medição, né, do time em relação às conversas, aos sentimentos, né, ao histórico ali do cliente na ponta ou de como que ele está em casa. E aí, falando quando a gente está sozinho ou estou em 1, 2 pessoas, quais são os processos que nós precisamos cumprir conosco para que a gente possa estar 100% presente naquele momento que a gente está impulsionando um negócio, onde a gente coloca 15, 16 horas de trabalho. Alimentação, sem dúvida. Buscar fazer algum exercício físico, buscar qualquer tipo de terapia. Né? Então, eu acredito que a performance ela é um compilado. Tá? Então, não existe a performance se a gente não passa... podemos ser eu presa nesse início de X horas da nossa rotina dedicada ali? Sim. Mas qual é a qualidade que eu vou ter no final de semana ou no meu tempo de manhã? Né? Eu vou ler um livro. Então, a gente precisa criar hábitos, que são os nossos microprocessos. E conforme a gente entende que isso faz a diferença no nosso dia a dia, nós vamos, à medida que a empresa vai crescendo, marcando essas pautas e essas importâncias também, né, para o time. Então, buscar depois, mais para frente, um plano de saúde, seja físico, seja mental. Né? O meu olhar para a saúde mental, ele passa por uma dor. E eu acho que todo mundo, quando fala de propósito, né, passa provavelmente por algo que faz muito sentido. E muitas vezes o sentido vem da dor. Então, eu tenho um irmão que tem transtorno esquizoafetivo. E ele hoje está com 34 anos, né, mas ele começou a demonstrar algumas crises em 2004, então já tem quase 20 anos. E o que eu vi dentro das clínicas psiquiátricas? Existe um trabalho multidisciplinar. Você está lá, você vai tomar o remédio, você vai fazer uma musicoterapia, você vai passar no psicólogo, você vai fazer a terapia familiar, né, a terapia com o restante. E muitas vezes a própria família é considerada um paciente indireto, sim, na medicina e precisa trabalhar junto. Então, veja, nós somos um.
né? Então, enquanto estamos como unidade empreendendo, nós precisamos entender, olhar para essa parte sistêmica, integrativa do resultado, e depois, conforme a empresa vai avançando, nós vamos fazer, né, num nível de complexidade maior, outros tipos de processo que não vai depender apenas de uma necessidade individual, mas do coletivo. E para isso a gente precisa ter a escuta, né? Fundamental, e por isso que a gente sempre traz aqui para você, empreendedor, para você, empreendedora, todas essas temáticas para que a gente possa crescer, se desenvolver, isso com reflexo do nosso negócio. Queria muito agradecer a presença de vocês duas, nesse bate-papo aqui gostoso, nesse cantinho gostoso do café. Ayumi, muito obrigado. Você vai retornar mais vezes. Doutora Rosana também, muito obrigado pela sua participação. Você também vai retornar mais vezes, porque os assuntos são constantes, né? A transformação do mundo do negócio, ela é cotidiana. A única coisa que a gente aprende, né, que sempre vai acontecer no mundo dos negócios, são as mudanças. Então a gente tenhamos que estar preparados para isso. Por isso que o seu canal da NTBA leva sempre o melhor conteúdo e informação para você. Um oferecimento da construtora Miramar, que tem sempre o lugarzinho certo, gostoso, para que você, empreendedor, possa inclusive encontrar aquele cantinho para ter seu equilíbrio emocional, mental, para viver com muita tranquilidade e conforto. Veja os lançamentos e os empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Também com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, os negócios, para a família, para o equilíbrio que você, empreendedor, precisa, Hotel Palais em São Vicente. Com apoio também de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica do seu negócio, para você ter mais tranquilidade na hora de fazer com excelência a gestão contábil da sua empresa. E também com apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!